Boa noite a todos e a todas. Eu sou o professor Luiz Fernando Crespo, coordenador do Núcleo de Formação Geral da Universidade São Francisco e quero lhes dar as boas-vindas. Este é um evento promovido pelo Núcleo de Formação Geral junto com a Comissão Institucional do ENAD. Ao senhor professor, doutor Dilnei Gisele Lorenzi, pró-reitor de Ensino, Pesquisa e Extensão, a senhora professora mestra Patrícia Teixeira Costa, diretora do campus de Bragança Paulista, aos senhores e senhoras coordenadores e assessores de curso, aos senhores e senhoras professores dos nossos cursos de graduação, a todos e todas vocês, estudantes que participam conosco presencialmente nessa sala, e também a quem nos acompanha por meio do nosso canal no YouTube. Tenham todos e todas uma ótima noite. Saúdo as queridas palestrantes dessa noite, professora doutora Carmela Delisola, doutora em Direito, pós-doutora em Direitos Humanos, professora doutora Laís Locatelli, psicanalista e advogada, mestra em psicanálise, doutora e pós-doutora em Direitos Humanos e Direitos Sociais. Agradecemos a presença nessa noite, agregando valor e conteúdo às ações que o Núcleo de Formação Geral propõe em preparação para a prova do ENAD, que neste ano será realizado no próximo dia 26 de novembro. O tema para essa noite é Sociedade Contemporânea, impasses entre as diversidades e a inclusão das singularidades. Buscamos reavivar algumas temáticas importantes para a formação mais adequada às necessidades profissionais da nossa sociedade. E é nesse sentido que eu vou passar a palavra às palestrantes, professoras, mais uma vez obrigado pela presença. Nosso objetivo é, então, trazer algumas temáticas relacionadas à nossa sociedade. A professora Laís é quem vai começar, não é? E não sei se ela vai tocar nesse assunto, mas o problema que aparece para mim é por que o diferente se torna problema e desigualdade? Por que o diferente não pode ser aceito? Não é? Professora, fique à vontade. Luiz Fernando, muito obrigada. Sejam todos bem-vindos. É uma alegria sempre retornar para essa casa e estar por aqui. Obrigada ao convite, à USP, que confia que a gente possa trazer alguma expansão desses temas que são sociais, que mexem conosco, mas também hoje a gente vai estar falando desse tema que é bastante complexo, e a gente fica pensando no que abrange isso, da inclusão e das singularidades, né? É lógico que a gente primeiro pensa no social, mas eu, como psicanalista, também vou pensar um pouquinho mais para dentro, e a Carmela, que depois vai puxar um pouquinho isso para o exterior, porque o que está dentro está fora, e nem sempre o que está fora está dentro. Por isso que a gente tem as leis que às vezes não entram, e a gente não entende por quê. As políticas sociais que não têm efeito, nós não entendemos por quê, mas quando a gente vai olhar para dentro do indivíduo, para singularidades, a gente começa a ter uma noção dos porquês. Nós estamos escutando muito, e está tendo todo um trabalho, especialmente social e político, e que o direito vem trazendo um respaldo de garantias para que possam ser efetivados legalmente, tanto a inclusão e tentando que sejam respeitadas as singularidades. E eu quero frisar aqui, muito importante, na questão da saúde mental e na física também, porque uma coisa comunica com a outra e tem seus efeitos uma na outra, e também na questão do espaço em que cabemos, que eu acho que é muito importante a gente pensar isso desde a perspectiva para as engenharias, como é que está montado os espaços e o que nós estamos precisando regular para que as singularidades sejam respeitadas e se sintam incluídas, porque não é só o fato, é a sensação de inclusão que é muito determinante para o sujeito. Nós já sabemos, pela lógica, que a inclusão vem de incluir, de não excluir, ou incluir o que estava excluído.
e a lei vai correr atrás do que não estava regulamentado ainda. Por exemplo, na questão dos autistas, do casamento entre as pessoas do mesmo gênero, e que singularidade vem do singular, ou seja, do peculiar de cada um. Além do lógico, o que tem dentro dessas palavras quando nós as quebramos? Como desmontar um aparelho eletrônico para ver o que tem dentro, como é que funciona isso. Especialmente o que tem dentro das pessoas. Como, por exemplo, como que alguém banca a sua singularidade e o seu diferente dos demais e o que a diferencia dos outros? Porque isso vai demandar uma estrutura psíquica que dê conta de bancar. Porque quando nós vamos olhar pertinho da clínica, nós vamos ver que querer não é bem um poder, se não tiver uma estrutura interna bem elaborada, que dê o background para que isso aconteça. Um bom narcisismo maduro e adulto, que vão repercutir em todos os autos que a gente tem. Autoestima, autoamor, autocuidado, autopreservação. E vai também depender de uma estrutura externa, que é aí que entra o Estado, as leis, as políticas públicas, toda a parte regulatória. Então, como é que a gente banca a nossa singularidade, o nosso diferente dos outros? Sem essas duas estruturas, dificilmente vamos conseguir. Mais bem, vamos nos retrair em vez de expandir. Pensar no que cabe nessas palavras, singular e diversidade, desde o meu olhar de psicanalista aqui, que estou na clínica todos os dias, o dia todo, justamente pensando e escutando sobre esse singular, dos psicanalizandos, da personalidade de cada um, de como é que funciona cada universo particular, no profundo das suas subjetividades, que nós vamos lembrar que é algo subjetivo, não é lógico e nem racional. E muitas vezes nós vamos procurar pela lógica e pela razão, ou quase sempre a gente puxa para isso. E muitas vezes nós não vamos encontrar os porquês lá, né, Luiz? Então, quando a gente vai observando um pouquinho como é que funciona o nosso mundo interno e como é que ele vai encaixar no mundo externo, nós vamos poder ter um pouquinho mais de noção de como que isso acontece. E aí que a gente pode pensar nisso de se sentir incluído e nisso de sustentar o mais particular, o mais subjetivo, as nossas peculiaridades de personalidade. Também quando a gente está na clínica, escutando sobre o impacto, o trauma, a dor de quem é taxado ou se sente diferente e excluído de um determinado lugar, seja esse lugar físico ou emocional, social especialmente, ou seja, se sentir por fora de um lugar que já está desenhado para um tipo determinado de perfil. Isso nós vamos estar trabalhando todo o tempo, é um dos principais temas que a gente vê de sofrimento humano. Já tem um desenho pré-determinado para um determinado padrão. E aí como é que a gente encaixa o singular? E nós vamos estar trabalhando aqui com saúde mental, e aqui nós vamos estar atendendo, não é só na psicanálise não. As medicinas e as ciências da saúde se aproximam todas e elas vão se comunicar. Porque aquela dor e aquele sofrimento que está por dentro pode muito facilmente parar no corpo. E pode chegar na clínica, pode chegar nos hospitais e não ter uma lógica. E vai se procurar na lógica e não vai encontrar. E vai se verificar o sintoma, e não é o sintoma físico, é outro sintoma que está falando. Então, essa comunicação de ver as coisas nesse conjunto, nessa unidade, ele é muito importante até para a gente conseguir decifrar esses enigmas. E não são poucos. Eu escuto o paciente todos os dias me falando que terminaram no pronto-socorro por alguma crise de algum
alguma coisa, de ansiedade, do pânico, de burnout, de depressão, e que estão lá, mas que estão tendo que trabalhar desde outro lugar, que é o lugar de dentro. E é o lugar de dentro, mas é o lugar de fora também, porque isso vai ter que ser amparado e dado um espaço social, dado um espaço nas outras profissões que não aquelas que vão incluir saúde mental, psicologia, psicanálise, psiquiatria, etc. Nós também podemos pensar, aqui estou pensando muito em saúde mental, mas também nas questões das limitações físicas, além das psíquicas e também cognitivas, de gênero, de classe social, de raça, quem que tem acesso ao quê? A que ambientes? Saúde, quem é que tem acesso à saúde pública, à privada, a uma análise, a um psiquiatra, a uma terapia semanal? Então, que gênero que tem acesso aos lugares privilegiados de poder, por exemplo? Então, todo esse mecanismo que abraça o sujeito de uma forma que ele possa dar o seu melhor, tanto para ele mesmo, quanto num termo maior, num lugar mais amplo, num lugar social. Porque há muita gente que tem muito para dar, mas não consegue, porque não consegue chegar num lugar possível de fazer uma boa troca, uma boa distribuição do seu saber, do seu conhecimento, daquilo que ele tem de mais precioso, de mais valioso. O diferente pode vir a se tornar desigual, e a doutora Carmela já vai conversar mais com nós sobre isso, muitas vezes porque há um rótulo que define o diferente. Nós vamos dar um nome e nós vamos fazer um anúncio para aquilo que é diferente. Por exemplo, eu estava conversando com um paciente meu, que é gay, e ele me disse assim: o dia que eu fui comunicar aos meus pais a minha orientação sexual foi um dia muito traumatizante. E eu disse: por que você foi comunicar aos seus pais? E ele disse: porque eu tinha que fazer um comunicado. Eu disse: que curioso, eu não fui fazer comunicado para os meus pais de que eu estava começando minha vida sexual? Digo: por que existe esse anúncio? Por que nós temos que justificar de cara já? É curioso isso, porque aquilo que é diferente, que é do nosso singular, que parece que os outros se movimentam desde outro lugar, ou têm outras qualidades, ou têm outras dificuldades, nós temos que justificar para conseguir ser acolhido, para conseguir ser compreendido. É um pouco como: por favor, me aceitem, por favor, não me exclua, por favor, não me cancele. Isso também vai repercutir nos espaços, e aqui nós temos as engenharias, tentem recordar disso, vocês vão precisar. Nas possibilidades que uma pessoa que é taxada ou rotulada ao longo da sua vida e os efeitos que isso vai ter na sua vida e no seu corpo, o pessoal da saúde, memorizem isso, vocês vão precisar. E quando eu estava olhando esse tema, eu estava pensando na singularidade como algo que é muito profundo, que está dentro do sujeito. E que a diversidade, me parece que ela comunica mais com o externo, com as relações sociais, com o contexto social. Muitas são as diversidades, cultural, étnica, linguística, religiosa, de orientação sexual, etc. Mas, principalmente, a diversidade vai tratar da convivência de indivíduos diferentes entre si, diferentes por terem suas particularidades, tanto no macro, que a gente pode pensar numa identificação dentro de um país, dentro de uma cidade, dentro de uma comunidade maior, e nós vamos perceber o impacto disso dentro do micro também, como vocês aqui, dentro de uma universidade, dentro da família, dentro do clube, dentro da academia, dentro do grupo de amigos também, porque vai impactar em todos os lugares. De uma certa maneira, quando a gente vai estar falando de âmbito social, nós vamos prestar atenção principalmente nas políticas públicas
Porque as políticas públicas que vão tentar fazer possível estabelecer um lugar para todos conviverem e se respeitarem com harmonia, ou um mínimo de harmonia, contando com isso com a ética do sujeito, e ética me parece ser que é não fazer com o outro aquilo que a gente não faz consigo mesmo. Eu não me agrido, eu não agrido o outro, eu me respeito e assim eu respeito o outro. Nós vamos contar também com a lei, que vai servir tanto para prevenir quanto para punir, um limite estabelecido pelos homens, dentro de um registro de tempo e de espaço, que vai mudando o que é proibido hoje, o que não é legal hoje, e o que é excluído hoje, e que podia ser muito diferente há 10 anos atrás, e ainda mais 20 anos atrás. E quem sabe daqui 10 anos para frente também, outra coisa. Como, por exemplo, não discriminação, não violência contra a mulher, liberdade religiosa, que são âncoras legais, tanto no sentido de coação como de socioeducação. E nós vamos precisar disso para nos colocar limite, né? Passou desse limite, nós somos retirados do convívio social e isolados, presos, ou hoje mais modernamente cancelados, aí pela internet, pelos grupos, perder os likes, né? Perder seguidores. Vemos isso acontecer, está acontecendo em vida real agora aí com o youtuber. E por que nós vamos precisar desse limite de lei, desse limite jurídico legal? É curioso, né? Mas ele vai colocar um limite no nosso ódio e no nosso desrespeito frente ao diferente. E a gente pode ver, por exemplo, as mulheres trans são as que mais sofrem agressão, e sofrem muita agressão pelos homens. E aí a gente se pergunta, né, o que leva a esse ódio, a esse desrespeito, que mesmo proibido por lei, não encontra limite na lei, que ele continua acontecendo. Então, ele tem a ver com um lugar mais profundo do que a legislação pode chegar, que é a própria lei interna do sujeito, aquilo que ele reconhece como lei. A gente pode até pensar aqui, não vou entrar no tema, mas é muito interessante, na questão das perversões, porque o perverso está acima da lei. A lei não existe para ele. A lei existe só para os outros, não é aplicável para mim. Recordando, gente, que há poucas mulheres perversas, viu? Perversos mais são os homens, fazer uma discriminação aqui, mas de universo de 1000 serial killers, tem 4, 5 mulheres Professora, só. com esses comentários você vai ter que voltar outras vezes, porque está abrindo umas portas que nos deixam assim curiosos. Mas eu vou aliviar um pouquinho os homens. As mulheres ficam mais perversas quando tem um bebê ao redor. A natureza nos possibilita essa margem de ficar mais, quem sabe, mais instintiva. Mas é curioso, né? Por que isso se manifesta sempre de um lado, sempre de um outro, ou com determinado grupo, como é o grupo das trans? Por que se manifesta tanto ali e em outro não? Então, são coisas que a gente pode prestar atenção nesses grupos de exclusão. O que desperta tanto assim que a legislação ainda precisa fazer muita coisa, né, doutora Carmela? E muitas políticas públicas também, para que dê conta disso tudo. É lógico que nós vamos precisar de uma determinada quantidade de ódio. Eu, como psicanalista, sou suspeita, porque eu acho que tudo que é do ser humano é importante, desde que esteja com certo equilíbrio e em lugares certos, porque é a diferença natural que nos diferencia um do outro, né? Eu sou você, eu sou eu, e você é você, e eu, com você, fazemos parte de um grupo. Esse grupo, para se sentir diferente do outro, vai ter que odiar alguma coisa do outro. Sabe onde a gente vê muito isso? Nos partidos políticos. O meu partido político, sim, que é o correto, é o dos bons, é o justo, e o outro que são das pessoas, aquelas que eu não quero nem comentar sobre, porque são odiáveis. Então, nós temos uma natureza um tanto cindida de precisar projetar em alguns grupos ou em algumas pessoas aquilo que nós não suportamos em nós mesmos. Por exemplo,
desejo sexual, por exemplo, a nossa parte homo, por exemplo, o nosso ódio, a nossa raiva, a nossa inveja. A gente faz pesquisas sobre inveja. Quem se sente invejado, quase todo mundo, quem inveja, quase ninguém. Alguém está pagando o pato daquilo, né, que é da natureza humana e que, se pudesse ser reconhecido, não teria tanto efeito social de raiva e de destruição. Então, para preservar o nosso grupo, nós vamos poder atacar o outro? E em que medida? Nós sempre, lógico, vamos estar sujeitos a dinâmicas de grupos e de lideranças, e Freud vai escrever lindamente sobre isso no seu escrito A Psicologia das Massas e a Análise do Eu, como é que se comporta um indivíduo em sociedade e por que ele se comporta desse jeito. Em outro livro muito importante para o pessoal da saúde que está aqui entender um pouquinho sobre pulsão de morte, contra si mesmo e contra os outros, quando gera agressividade, que vai cair muito no direito, que é além do princípio do prazer. Nós não nos movimentamos só por prazer, não. Já gostaríamos. Mas nós nos movimentamos muito internamente por sintomas, para satisfazer uma pulsão daquilo que a gente nem sabe identificar muito bem o porquê. E a psicanálise vai trazer esse olhar muito cuidadoso e profundo sobre a concepção política da vida social, especialmente para os traumas, em decorrência da própria convivência social. Ou seja, nós vamos precisar uma consciência não só de si mesmos, mas também para compreender como é que os outros funcionam e o mundo funciona. Eu escuto isso todos os dias na clínica. Eu preciso entender para tirar isso da minha cabeça. Preciso entender isso sobre outra pessoa. Preciso entender isso que acontece na minha escola. Preciso entender porque eu sinto isso. Nós temos essa necessidade de compreensão, porque isso também vai aliviando os nossos sintomas, sejam eles físicos ou sejam eles psíquicos. Ou de comportamento também, uns comportamentos sintomáticos aí de agressividade. No espaço social, podem ser muito desafiantes as conciliações dos diferentes, né? E a gente vê isso nas eclosões das guerras, guerra religiosa, política, de etnias, eliminação de raças, guerras religiosas, e nós vemos isso acontecer agora mesmo, e vemos isso acontecer historicamente, porque elas não cessam. E o próprio Freud, ele era de uma comunidade judaica marginalizada e perseguida no seu tempo, e que, pasmem, ainda não terminou o tempo de Freud, parece. E ele vai se ater muito para pensar sobre essa violência das massas, do ataque, do ódio que cai sobre o que é diferente. Ele trocou uma série de cartas com Einstein, tentando trazer um entendimento sobre o que é a guerra, sobre como é que funciona a nossa pulsão de morte, que quando é direcionada para dentro, a gente se ataca, se machuca, e quando é direcionada para fora, acaba desencadeando agressividade e destruição. Tem um outro livro muito importante que ele fala sobre a exclusão e diversidade, e singularidade também, que é um dos seus últimos livros, que é Moisés e o monoteísmo. Mas e no espaço íntimo, como é que fica tudo isso? O impacto no mundo psíquico. Vem Lacan e vai trazer uma ideia genial, que é sobre o semblante, sobre o nosso contorno, as nossas bordas. E o que acontece quando isso falta? Hoje a gente tem uma nomenclatura muito conhecida, que são os borderlines. Eu acho que todo mundo aqui já conviveu, ou já teve os seus perrengues com borderline, ou seja, sai de um extremo de tristeza para alegria, do apaixonamento para o desinteresse. Essa cadeia assim que parece que a pessoa está sem suas fronteiras, sem as suas bordas. E como é que nós vamos compreender nós mesmos e como que nós vamos nos apresentar para os outros, né? Como é que
Quem que sou eu? Onde é que eu me encaixo? Que direitos eu tenho? Que exclusão e preconceito eu sofro? E o nosso ambiente vai ter um grande impacto sobre nós nessa definição. E nós, bons neuróticos, né, dentro das categorias aí de personalidade, a opção mais saudável que nós temos, que não somos psicóticos ou perversos, não com os traços majoritariamente nessas categorias, esperamos que não. Tem uma questão aqui muito importante na nossa funcionalidade, que é que a gente se leva muito a sério, e nós sofremos muito por nos levar tão a sério. Então, até a pessoa que é muito leve, né, o descoladão, o sujeito descoladão, tem umas coisas sobre ele que ele não brinca, que estão bem preservadas. Porque nós vamos tentar preservar e proteger aquilo que a gente acredita que é com unhas e dentes, às vezes literalmente com unhas e dentes. É ver? Acontece uma briga, alguém fala uma palavra que aciona um gatilho, a gente avança fisicamente. Esperamos que não mais, né? Mas possivelmente já aconteceu aqui bastante. Criança acontece muito isso, que elas estão ainda sem filtros. Adolescentes acontecem muito isso. Então, cutucou alguma coisa que ela realmente acreditava que era, e isso desencadeia um processo de agressão, de destruição contra o outro. E nós vamos ficar bastante fixados nesses pontos, né? Dessa ideia sobre quem nós somos e aquilo que nos define. Porque qualquer coisa que causa uma fissura ali, que aciona um gatilho, vai nos provocar muito sofrimento e pode desencadear coisas muito sérias, como os quadros psicóticos, como esquizofrenias, como delírios paranoicos de perseguição. Quem vai trabalhar com saúde mental vai lembrar disso daqui no futuro. E quem trabalha com saúde física também, porque o sofrimento causa um sem fim de somatizações, vai para o corpo, e às vezes vai literalmente para o corpo, a pessoa literalmente adoece, e outras ficam no adoecimento psíquico, mas se sente no corpo. Está lá, mas não está lá. E é muito importante a gente pensar nesses dois fatores, assim, como é que a saúde mental e a física conversam, porque nem tudo vai ser físico e nem tudo vai ser psíquico. Quando eu estou atendendo algum paciente e ele começa a trazer muito desconforto físico, eu não vou perguntar sobre o psíquico, eu vou perguntar, estão em dia teus exames? Hormônios bem, vitamina bem? Porque tem alguma coisa que sempre escapa da nossa mão e do nosso conhecimento. E é importante a gente reconhecer esse limite profissional, para poder pensar assim, bem, tem alguma coisa aqui que eu também não dou conta, que vai ter que ter uma ajuda extra, às vezes é uma ajuda ambiental, o ambiente não proporciona um espaço saudável o suficiente para que ele esteja minimamente bem psiquicamente e fisicamente. Freud tem uma frase que é muito chavão, que ele diz assim, antes de você tratar de alguma doença ou se compreender doente, tenha certeza que você não está cercado por idiotas, não digo idiotas nesse sentido, mas será que o ambiente não está adoecido? Os relacionamentos não estão adoecidos? Família, amigos, a gente costuma repetir muito, né? A gente vai para o que é familiar e às vezes o familiar está bastante adoecido. O autocuidado vai bem? Como é que está tendo esse tipo de cuidado? Isso no conflito interno. Mas se tem conflito externo, vai ter mais sofrimento agregado ainda, porque vai ter estigmas sociais. Então, uma singularidade socialmente não bem aceita, possivelmente vai gerar uma exclusão. E quem está excluído pode dizer que não sente nada com isso, mas vai lutar com unhas e dentes para ser incluído, para estar incluído, para fazer parte de algo, para pertencer. Isso é muito sério, sabe por quê? Quando a pessoa não se sente incluída, ela vai procurar compulsoriamente um lugar onde ela se sente incluída. Sabe onde eu vejo hoje, Luiz, um grande problema de adoção dos filhos aí excluídos do sistema familiar e de bons sistemas? Traficantes, narcotráfico,
gangues, eles acabam adotando os filhos que estão excluídos e que estão órfãos dentro das suas próprias casas, quando as há, porque a necessidade é imperativa. Outra fonte de encontrar um respaldo, às vezes, é até ultrapassando a lei, para que alguém me freie, para que a polícia me freie, para o judiciário me frear. Não vou entrar nessa causa, mas eu gosto muito dela. O que leva alguém para a violência? Onde é que começa isso? Onde é que começa a exclusão? Será que pode dar o start na família ou no grupo e depois ela passa para dentro e assim eu repito isso, me excluindo da sociedade e acabo na prisão? Num mecanismo inconsciente, numa coisa automática? E que depois, quando a gente vai pagar o preço por isso, quando vai pagar as consequências disso, muitas vezes ele é alto demais, não consigo pagar. E aqui podem vir muitos movimentos de autodestruição, tentativas de suicídio e coisas assim. Ou recorrer a drogas, a medicamentos que aplacam a dor, que já é tão intensa que não consigo aplacar sozinho, né? Não consigo fazer algo com ela de uma maneira autônoma, se perde a autonomia e a independência. Então, especialmente importante, né, gente, assim, para ir terminando a minha fala e para passar para a doutora Carmela, primeiro pensar em um ambiente, tanto no macro quanto no micro, minimamente saudável. Se nós não temos, procurar ter. Se nós não podemos oferecer, procurar modificar para oferecer. Inclusive ambiente profissional. Vocês logo estarão no mercado e vão ser solicitados para isso. A gente pode contribuir enormemente, cada um desde o seu lugar. Porque uma pessoa com um ambiente saudável, a gente nunca é uma pessoa só, a gente é um ambiente, né? Por exemplo, a gente está na clínica. Não é só a Laís que está na clínica, é o ambiente clínica que está ali presente. E isso pode repercutir daquela pessoa para outra pessoa, para todo o círculo dela, porque a gente vai entregar mais para o outro sendo modelo do que por aquilo que a gente fala. É mais por aquilo que a gente faz, o quanto a gente é capaz de acolher, o quanto a gente é capaz de prestar atenção, de não provocar novas exclusões, de acolher essa subjetividade. Procurar esses espaços e prover esses espaços de respeito, de reconhecimento da igualdade, para aí sim a gente poder vivenciar a nossa singularidade e assim poder viver bem com a diversidade. Era isso, pessoal. Esse é um tema assim, para a gente começar a pensar, porque isso é muito grande, é muito gigante, tudo que abarca a nossa psique, a nossa saúde mental, a nossa saúde física e o nosso lugar no mundo também. Professora, muito obrigado. Já estamos nos encaminhando para o encerramento dessa nossa apresentação. Eu acho que é importante, você que vai fazer ENAD, pensar, mas na hora da prova, não me lembro do detalhe da lei que a professora Carmela apresentou, não me lembro lá da ideia do Freud que questiona a nossa influência do social. Pensem, a sociedade deve buscar dar condições de vida. Então, coloque essa ideia e veja, o que seria mais provável? Pense no que significa atuar verdadeiramente para uma sociedade que garanta mais qualidade de vida e oportunidade de realização a todos e todas, todos nós. Ok? Professoras, temos apenas a agradecer. A fala foi realmente muito significativa, acho que bastante importante para os nossos estudantes, realmente para despertar, não é? Existem algumas questões que a gente precisa pensar, lembrando que o ENAD, quando a gente pensa uma formação geral para o ENAD, significa que o bom profissional não é apenas aquele que sabe uma técnica, mas é aquele que sabe ser profissional, que é um ser humano de verdade, que vai agir diante de outro ser humano, diante da sociedade, sabendo pensar esses problemas, que muitas vezes nós acreditamos que não vão bater a nossa porta, mas às vezes lá no primeiro dia da profissão está o problema batendo lá, não é? Professoras, querem se despedir? Falar um tchau?
italiana, não para, né? Fique, fala com a mão. Muito obrigada a todo mundo. Espero ter trazido algum ponto de vista diferente. Eu acho que a ideia é essa, né? A gente olhar de outra perspectiva, porque a gente está acostumado com a repetição e a nossa ideia é sair um pouquinho da repetição para poder compreender as coisas desde outro lugar. Muito obrigada à USP, ao professor, pró-reitor Dilneia, professora Patrícia, ao Crespo, sempre uma alegria poder estar dialogando com você, e a minha amiga, colega Carmela. E aos alunos, é claro. Sem vocês isso não faria sentido nenhum. Verdade. Bom, eu só quero dizer assim, muitíssimo obrigada. É uma honra imensa. Eu fico muito feliz de poder estar dividindo. Se eu conseguir para refletir, eu já vou me dar por satisfeito de ter vindo de São Bernardo até aqui. É um tema muito caro para todo mundo. E, embora não esteja expresso na Constituição Federal, mas implicitamente ela está. E é o que eu desejo para vocês. Felicidade. É o que todos nós buscamos. Muito obrigada. Obrigado, professoras. Obrigado a todos vocês que nos acompanharam pelo canal do YouTube, vocês que estão aqui presencialmente em Bragança Paulista, professores, muito obrigado pela participação. Não se esqueça, amanhã às 19h, nosso canal do YouTube. Resta tempo ainda para o cuidado do mundo. Participe, vamos ainda discutir mais, pensando aí a preparação para a nossa prova do ENAD. Um abraço a todos vocês, paz e bem.